Pessoal, então essa é a nossa terceira aula de outros produtos notáveis. Lembrando que a gente já tem a aula 1 e 2 postada. E essa é quadrado da soma de 4 termos. Então a gente vai começar entendendo o que é essa soma de 4 termos. São produtos notáveis do tipo x mais y mais z mais w. Como é que a gente pode fazer isso aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar a parte de dentro. Como assim transformar? A gente vai considerar o x e o y como se fosse um elemento e o z mais o w outro elemento. Já que aqui dentro a gente tem uma soma, a gente poderia fazer isso. Então, isso vai ser o primeiro termo e isso vai ser o segundo termo. Aí, como é que ficaria isso? Lembrando que tudo isso está ao quadrado. Então, já que eu já usei parênteses, eu vou usar o colchete para separar. Então, eu somei x e y, dizendo que ele era um termo só. E somei z e w, dizendo que ele é um termo só. Até agora, não mexi em nada. Permanecendo tudo ao quadrado, igual tá ali. Continua sendo uma soma de 4 termos. Beleza. Só que se isso é um termo e isso é outro termo, você sabe que isso é o primeiro caso de produtos notáveis. Quadrado da soma de 2 termos. E o quadrado da soma de 2 termos, a gente já conhece a regrinha, que é o quê? Quadrado do primeiro termo. No caso, o primeiro termo é x mais y, esse aqui. Então, eu sei que vai ser quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui a gente consegue desenvolver. Então, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Então, o que a gente fez até agora? Separou em 2 termos, esses 4, agrupamos, na verdade, reescrevi. A partir daqui, a gente tem um caso de quadrado da soma de 2 termos. E esse a gente sabe a regra, a gente lembra, porque ele é o primeiro caso de produto notável. Aí, desenvolvendo o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente pode dizer que x mais y mais z mais w ao quadrado, que é o quadrado da soma de 4 termos, é a mesma coisa que isso aqui. Então, eu posso dizer que é quadrado dos 2 primeiros, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Apenas apliquei a propriedade de quadrado da soma de 2 termos. Como isso aqui também é quadrado da soma de 2 termos, isso e isso, a gente pode desenvolver. Quando a gente desenvolve, vou começar aqui para ficar mais organizado. Quando a gente desenvolve, a gente aplica novamente a propriedade. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais quadrado do segundo termo, y ao quadrado, mais 2 vezes. Isso aqui a gente vai ter que fazer a propriedade distributiva, né? Aí a gente pode desenvolver também. Só que é 2 vezes tudo isso. Então, parênteses. X vezes z, xz mais x vezes w, xw mais y vezes z, yz mais y vezes w, yw. Agora, a gente chegou numa parte que, de novo,
é a soma do quadrado de dois termos, então a gente aplica a regrinha. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Agora, o que a gente tem aqui? Uma coisa para desenvolver ainda. Só que aqui e aqui, a gente pode ver que não dá para juntar nada. A única coisa que a gente vai poder fazer é desenvolver novamente isso aqui. Opa! Por propriedade distributiva. Então, vamos lá. Repete tudo até chegar na parte que tu precisa desenvolver, já que não dá para simplificar nada. E vamos lá. 2xe, 2xw, 2yz e 2yw. O resto a gente repete porque não tem mais o que fazer. A partir daqui, você pode ver que não tem como você juntar, porque não tem mais termos semelhantes. Então, a gente já pode ver qual é a regrinha do quadrado da soma de 4 termos. Primeiro, nós podemos ver que todos os termos isoladamente têm ele ao quadrado. Então, a gente vai organizar e colocar na ordem bonitinho, para ficar fácil de falar a regrinha. Então, vamos lá. Os termos todos ao quadrado eu tenho. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais w ao quadrado. Então, a gente pode dizer que para resolver isso de forma direta, a gente tem que calcular o quadrado de cada termo. Ó. Depois, a gente pode ver que a gente tem 2xy, ou seja, xy é justamente o primeiro e o segundo termo. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Depois, a gente tem o xz, de novo aquela combinação igual à última aula. Então, 2xz, primeiro e terceiro termo. Depois, xw, ou seja, primeiro e quarto termo. Agora, a gente vai para o segundo. Ó, 2 vezes o segundo termo, vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo termo, vezes o quarto. Agora, falta a combinação do terceiro, ou seja, 2EW. Então, qual é a regra direta para a gente poder resolver o quadrado da soma de 4 termos? Quadrado do primeiro termo, ó, vou fazer assim para vocês poderem acompanhar. Mais quadrado do segundo termo, mais quadrado do terceiro termo, mais quadrado do quarto termo. Depois, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o quarto, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o quarto. Depois, 2 vezes o terceiro vezes o quarto. Então, você pode aplicar a fórmula direta, ou simplesmente, se você não se lembrar, você faz o desenvolvimento e a transformação algébrica. Agrupa eles em 2, porque o quadrado da soma de 2 termos todo mundo lembra. Então, pessoal, o quadrado da soma, na verdade, é uma transformação algébrica que você faz para chegar a uma regra, que é essa daqui. Se precisar de alguma coisa, lembra que pode deixar aqui ou enviar no Instagram.